Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 8 de janeiro, estamos no tempo do Natal e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Quereis que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e iam dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Escutamos o Evangelho de hoje, segundo o evangelista Marcos, o milagre da multiplicação dos pães. Esta manifestação, a epifania do Senhor, que alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, Deus, Ele é prodigioso e a sua providência, a sua misericórdia se manifesta de modo eloquente. O Evangelho de hoje, ele manifesta essa graça de Deus e nos ensina também, porque o Senhor, Ele vive no meio de nós. Ele está presente no meio do seu povo. E o Evangelho de hoje, ele nos ensina este caminho de como que Deus, Ele consegue, através de coisas pequenas, mas que quando são confiadas, são mesmo colocadas nas mãos de Deus, tem poder de fazer grandes coisas. Na verdade, esse Evangelho, ele manifesta essa realidade da espiritualidade do Natal, que o Deus eterno, todo-poderoso, se faz pequeno, que aquela pequena criança na gruta de Belém, ela é a grande resposta salvífica de Deus para toda a humanidade. Sim, quando escutamos esse relato, percebemos que Jesus tem compaixão do povo. Ele sente ele se une. Contudo, ele se faz precisar dos discípulos e também de toda a dinâmica para que o milagre aconteça. E quando os discípulos eles colocam apenas 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, Jesus, pela graça dele, concede o poder, concede o milagre de todos saírem saciados. Nesse tempo do Natal, o Senhor, Ele quer nos dar essa certeza de que quando a nossa pequenez, o pouco que nós temos, nós de modo confiado, com uma fé fervorosa, nós nos colocamos nas mãos de Deus. Quando nós esperamos em Deus, quando nós dependemos de Deus,
quando de fato nós nos dobramos, nos submetemos a Deus, Deus tem poder de fazer maravilhas. Quando colocamos as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas necessidades e esperamos com confiança na vontade de Deus, a graça da epifania, da manifestação, o poder de Deus age. Por isso, eu convido você nesse dia a renovar essa confiança, renovar essa dependência do Senhor. O Senhor tem compaixão, Ele nos vê, Ele sabe de todas as nossas necessidades, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Contudo, é necessário que, quando nos deparemos com coisas que são maiores do que nós, porque para aqueles discípulos, por eles mesmos, era impossível eles alimentarem tanta gente. Mas quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Deus, só Deus tem a graça de fazer do pouco suficiente para muitos. Quando colocamos a nossa fraqueza diante dos desafios da vida nas mãos de Deus, Deus faz a nossa fraqueza forte. E aí nós poderemos dizer como São Paulo, é quando sou fraco, é que sou forte. Porque aí é só a graça de Deus agindo em mim, por mim. Que Deus nos dê essa graça nesse tempo do Natal. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.